Sei. O homem fez uma bulha. Muito boa tarde, nós estamos ao vivo aqui em Piracicaba. Já chegou por aqui Fernando Haddad, ex-ministro da Educação de Piracicaba, né? Ele está aqui para uma coletiva de imprensa. Vamos puxar mais para cá? Vamos puxar, vou puxar o meu aqui, ó. Eu adaptei o meu aqui. Aí. É? Peraí. Agradeço. Vê como é que tá isso. Tá bom? Vamos lá, pessoal. Claro. Bom dia, boa tarde já. Boa tarde. Seu Ivaldo, eu não posso deixar de registrar o nosso agradecimento por ter organizado essa coletiva, né, para o nosso pré-candidato. Então, recebo aqui os aplausos, né, de todos, para que, enfim, a gente sabe que é difícil, né, mas o senhor batalhou firmemente. Muito obrigada, senhor Paulo. E também agradeço o meu assessor de imprensa aqui, Zé Paulo, que também tem trabalhado nesse sentido. Muito obrigada, Zé Paulo. Pessoal, obrigado primeiramente, né? A gente acordou com a assessoria do Haddad quando fizemos essa agenda. Você me fez umas 10 perguntas, então dá para fazer uma pergunta para cada um do pessoal que está perguntando. Uma meia hora de entrevista, estou bem? Claro. Isso, e concluiu a entrevista, por gentileza, daí não faria mais imagem do professor Haddad. Ok? Por almoço, depois do almoço, beleza. A sua direção pediu. Deixa eu falar no microfone também, porque é melhor responder aqui. A pessoa pergunta aqui, quem quiser, como é que tá, qual é a ordem? Fica à vontade. Posso fazer o microfone aqui? Ah, tem um aqui, desculpa. Não tinha visto. Bom dia, professor. Bom dia. Danilo, da Rádio Metropolitana de Piracicaba. Professor, bom, o senhor está aqui em Piracicaba. Aqui em Piracicaba está havendo um suposto desmonte. O Observatório de Piracicaba já foi desmontado. A Prefeitura não fala ainda em local e nem data para um novo espaço. A Pinacoteca e a Biblioteca Municipal de Piracicaba, talvez eles sejam centralizados no Engenho Central. É melhor centralizar ou descentralizar? São do Estado ou da Prefeitura? Municipal. Os dois? Isso, a Biblioteca Municipal e também a Pinacoteca Municipal. Eles querem a Prefeitura centralizar tudo no Engenho Central. O Observatório ele está desativado por enquanto. Como é que o senhor vê isso, sendo um ex-ministro da Educação, para a cidade de Piracicaba e para a região metropolitana de Piracicaba? Olha, eu teria que estudar o caso, porque eu não gosto de responder uma coisa assim, sem conhecer a situação. Mas assim, uma cidade da dimensão de Piracicaba, ela, em geral, você precisa fazer a cidade chegar nos bairros. Uma coisa importante, agora não sei, dependendo da escala do equipamento, vou te falar de São Paulo, por exemplo. São Paulo nós estamos construindo um céu em cada distrito. Né? Começamos na gestão da Marta e depois na minha, nós começamos para quê? Para ter biblioteca em cada bairro, para ter cinema em cada bairro, para ter educação profissional em cada bairro. É uma necessidade do bairro que a pessoa consiga se deslocar a pé e chegar ao equipamento público, entendeu? Isso é o princípio geral. Quando o equipamento tem muita escala, aí você tem que centralizar ele num lugar que seja equidistante dos bairros, porque senão você vai acabar privilegiando um contra os outros, contra um outro. Então depende muito do caso, entendeu? Depende muito da escala do equipamento. Boa tarde, meu nome é Cristiane, do Jornal de Piracicaba. Professor, a gente sabe que teve cortes na pesquisa por meio do governo federal e o SISU e o ProUni são grandes oportunidades para o acesso à faculdade. Como
vê esses cortes na pesquisa que são tão importantes do país? Olha, nós promovemos o maior acesso à educação superior da história do Brasil e um dos maiores exemplos registrados no mundo de expansão da educação superior. Praticamente triplicamos o número de jovens universitários no Brasil num espaço de menos de 20 anos. Isso foi um feito. Aqui em Piracicaba você tem o Instituto Federal que dá curso superior de tecnologia e que usa o SISU para fazer a porta de entrada, a porta de acesso. O ProUni já distribuiu em São Paulo quase 1 milhão de bolsas de estudo, só no estado de São Paulo. Zé Machado, no Brasil, nós já estamos chegando a 3 milhões de bolsas concedidas pelo ProUni. Queria agradecer aqui a presença do Zé Machado, que além de ex-prefeito, está colaborando com a organização das ideias força que vão nortear o plano de governo a ser apresentado em 2022. Né? Aproveito também para cumprimentar o presidente da POESP, o deputado estadual, Bebel, que é minha companheira na área da educação. Não vou nem dizer há quantas décadas, para não ficar feio, porque senão vão internar a gente aqui no Lar dos Velhinhos, né? Onde a gente visitou agora há pouco. Muito bonito o trabalho lá. Mas é isso. Corte da ciência e tecnologia é um crime que está sendo cometido. Você está cortando bolsa de iniciação científica, bolsa de mestrado, bolsa de doutorado, bolsa de produtividade de pesquisador, no momento em que a humanidade mais precisa da ciência, o governo federal nega a ciência, em todas as áreas. Isso é muito... Vamos aguardar o relatório da CPI, tomara que seja bem duro contra o governo federal. Fez um papelão nessa pandemia. Obrigado. Olá, eu sou a Renata Grazoli, sou do Sindicato dos Municipais. Nós estamos fazendo a transmissão ao vivo pelo nosso Facebook, né, para avisar o senhor. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Sim, a gente está vendo aí a PEC 32, o desmonte do serviço público, né? Outro dia, uma companheira foi chamada PEC do mal. Eu queria saber a opinião do senhor, se o senhor explicasse aí sobre a PEC 32. Olha, todo mundo sabe que o serviço público tem que ser aperfeiçoado, mas não precarizado. Aperfeiçoar o serviço público é melhorar a qualidade dos concursos, é melhorar a qualidade do estágio probatório, é melhorar a progressão na carreira. Ou seja, há formas eficientes de melhorar o serviço público, valorizando o servidor e ao mesmo tempo oferecendo melhor atendimento à população. O que está em pauta no Congresso não é uma reforma. O que está em pauta no Congresso, por iniciativa do governo Bolsonaro, é a precarização do trabalho no Estado. Isso vai comprometer a qualidade do serviço público perante a população. Esse vai ser o resultado. Vai ser uma economia burra. Você vai economizar por um lado e vai prejudicar o serviço público do outro. Mas como o pessoal do Congresso tem plano de saúde, como o pessoal do Congresso paga escola privada por filho, como o pessoal do Congresso tem segurança particular, eles não estão preocupados com o policial militar, com o delegado de polícia, com o investigador, com o professor, com a professora, não estão preocupados com a enfermeira. Esse é o problema deles. Então eles vão baratear o serviço público, que são os serviços universais. Saúde, educação, segurança, assistência. Vai ser uma economia muito burra, na minha opinião. Essa precarização vai para o caminho errado. O caminho certo é concursos mais bem feitos, estágios probatórios mais bem feitos, carreiras mais bem feitas. Aí sim, aí você vai melhorar o serviço público. Professor, Zuleide Oliveira da Rádio Metropolitana de Piracicaba. Não sei se é muito cedo, mas algumas... Pessoal, um pouquinho de silêncio, por gentileza, que eu não consigo ouvir a pergunta. Por favor. Obrigada, professor. Há alguma perspectiva para as eleições de 2022? É cedo falar, comentar alguma coisa ainda? Já tem algum projeto para as eleições de 2022? O programa nós vamos apresentar em 2022. Nós estamos fazendo agora o programa, até para a gente fazer conta do que é possível fazer, né? E nós queremos compatibilizar também com o programa federal. Queremos que seja um programa de ganha-ganha. Ganha a nação, ganha São Paulo. Nós estamos com uma equipe grande, né?
Vocês têm aqui de Piracicaba um grande cidadão aqui que está usando toda a sua experiência para nos ajudar. A minha companheira Nistela é o braço esquerdo dele nessa tarefa, para a gente fazer um programa bem legal para o Estado de São Paulo. Mas nós vamos apresentar propostas para todas as áreas, habitação, saúde. Eu tenho uma experiência administrativa longa, fui ministro quase 8 anos, fui prefeito da capital 4, então não faltam boas ideias para a gente ir. E nós queremos adequar a realidade municipal. Não adianta você imaginar que a mesma proposta vai servir para um município de 20 mil habitantes e para Piracicaba. Não vai servir. Você precisa adequar a proposta à realidade da cidade. Se é pequena, você tem que desenhar um programa para atender aquela comunidade. Uma metrópole tem outras necessidades. Uma casa, por exemplo, uma casa própria. Numa cidade pequena, você pode fazer um sobrado. Numa cidade como São Paulo, você tem que fazer um prédio. Se você tem um terreno, você tem que verticalizar, porque não tem terreno. Então, tudo isso tem que ser devidamente... Como o companheiro aqui perguntou, é certo centralizar ou não centralizar biblioteca? Depende da cidade. Em São Paulo não faz sentido. Você tem 12 milhões de habitantes, você tem que descentralizar. Em Piracicaba é uma cidade grande, você tem que verificar a comodidade do cidadão. Não adianta pensar só na comodidade do prefeito, né? Tem que pensar na comodidade de quem vai usar o equipamento. Haddad, por favor. Tudo bem? Neto do programa Piracicaba agora. A gente tem um déficit aí de policiais civis, também delegados do Estado de São Paulo. Isso está acarretando um grande problema aí, principalmente no dia a dia do cidadão que vai para a delegacia, não tem quem o atenda. E viaturas paradas também na porta da delegacia, você tem que fazer o patrulhamento, tanto da Polícia Militar como da Guarda Civil. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, essa falta de olhar do governo do Estado para com a Polícia Judiciária. Na verdade, se você falar com a Polícia Militar, as queixas são menores, mas são expressivas. No caso da Polícia Civil, a situação está muito delicada, porque a perda de efetivo é muito dramática. Agora, você poderia ter compensado um pouco com inteligência, você não fez isso. Então você deixou a Polícia Civil na mão. Eu conversei já com os investigadores, por exemplo, fui no sindicato lá em São Paulo, o quadro que eles me apresentaram é inaceitável. Tá, você hoje já, o número de roubos e estupros elucidados é cada vez menor. Homicídio ainda chegou lá em 50% mais ou menos, mas roubo, que é violento, não é furto, é roubo. A pessoa bota uma arma na sua cara, estupro contra as mulheres trabalhadoras. Está acontecendo em Londres, você tem 20% dos casos elucidados. Ou seja, para cada 5 estupros, você tem 1 resolvido. E aí você fala que você defende a família? Como é que você defende a família se você não está protegendo a mulher que tem que sustentar os filhos? Você sabe que a quantidade de mulheres chefes de família é grande. Mulheres que tocam a vida em 3, 4 jornadas durante o dia. Essa mulher, às vezes, caminha para chegar em casa do ponto de ônibus. Ela se sente hoje muito desamparada por falta de patrulhamento, por falta de iluminação pública de qualidade, por falta de uma série de problemas. Nós fizemos um programa de iluminação pública em São Paulo, Zé Machado, caiu barbaramente a criminalidade com essa iniciativa, sem um policial a mais. Você imagina se você combina o efetivo da polícia com o equipamento, câmera, iluminação LED, você cria uma sensação de segurança extremamente importante, sobretudo para as mulheres, que são as maiores vítimas da criminalidade hoje no Brasil. Vamos lá, gente? Governador, permita-me já chamá-lo assim. Nós estamos já satisfeitos com as perguntas, as respostas em relação à questão dos servidores públicos, segurança pública. Mas uma pergunta que eu gostaria de deixar
pela Central Metrópole, então uma rádio que está em caráter experimental, pertence ao Sindicato dos Servidores Municipais também, mas já está indo no ar 24 horas por dia, estamos no início desse trabalho. Como o senhor vai combater a política do ódio nesse processo que nós estamos chegando, que é o processo eleitoral? A maior preocupação que a gente tem é com fake news, que já começou. Hoje mesmo eu recebi um vídeo de fake news absurdo, usando Deus, a religião, para atacar os adversários. Quem faz isso não está do lado de Deus, porque quem mente não pode falar em nome de Deus. E já tem uma campanha deflagrada de difamação, de injúria, de calúnia. E eles vão usar como usaram em 2018. Nós vamos fazer pressão junto ao TSE para que isso tenha um paradeiro. Isso não pode continuar. Isso fere um pilar da democracia, que é a informação fidedigna, correta, para que o cidadão seja soberano e julgue qual que é a melhor proposta. Qual que é a melhor proposta? Eu sei porque eu passei 3 semanas antes da Folha de São Paulo descobrir o esquema de disparo em massa. Eu sofri muito com disparo em massa e não deu tempo de reverter no segundo turno. Nós quase ganhamos, mas nós precisávamos mais tempo para reverter a campanha de difamação que eles fizeram. Nós temos que nos antecipar, não é esperar a eleição para combater a fake news. É combater desde já a fake news. E eles vão... Bolsonaro sabe jogar nesse campo, infelizmente, ele sabe jogar nesse campo. O campo da mentira é o campo que ele mais se sente à vontade. Não tem... Fizeram um levantamento de quantas vezes esse homem mentiu, dá 3 mentiras por dia. É uma coisa absurda. Então nós precisamos ter muita cautela. Esse negócio de dar a eleição por vencida é uma má estratégia, uma estratégia errada. Tem 1 ano para a eleição, ele tem muita maldade para fazer, e nós temos muito trabalho para desfazer a onda que vai vir. Já está começando, mas ela deve se acirrar o ano que vem. Professor Leonardo, bom dia. Temos um comentário para o Miguel, ex-prefeito Machado, prazer em Deus, José Marinho, do Jornal Regional. Recentemente, nós tivemos uma polêmica com relação à distribuição de sorvete para as escolas. E o presidente disse que vai tirar o dinheiro da educação. Como o senhor vê a posição? Vai fazer o quê? De tirar dinheiro da educação para poder atender essas meninas carentes nas escolas. Como o senhor vê a posição do presidente e tenho certeza que será eleito governador, como o senhor pretende tratar esse assunto no estado de São Paulo? Olha, como é importante a tua pergunta, como eu vejo essa questão? Não é essa questão. Porque você, Machado, você que é administrador, se você for fazer um programa para cada coisa que as pessoas precisam, você vai ter 50 programas. E qual que era a ideia do Bolsa Família? Agora, o Bolsa Família precisa estar num patamar. Qual é a ideia do Bolsa Família? Vamos reunir todos os programas que são pequenininhos, juntar o recurso todo, botar um pouco mais e fazer uma renda mínima para que toda a família possa enfrentar aquelas despesas básicas. O gás, a alimentação, os produtos de higiene, que são produtos de higiene. E a família decide como ela quer alocar esse recurso da melhor maneira possível. Tem família que tem meninas adolescentes, tem família que tem meninos adolescentes, tem família que tem idosos, tem família que não tem. Qual era o melhor programa, na minha opinião? Um programa guarda-chuva, uma renda básica de boa qualidade, mensal, que tivesse correção pela inflação, e aí você faria um programa de renda mínima, toda a família abaixo da linha de pobreza ganharia essa renda mínima. Só para você ter uma ideia, lá em São Paulo, quando eu fui eleito, tinha só 200 mil famílias no Bolsa Família.
E nós sabíamos que tinha 300 mil famílias fora do Bolsa Família. Nós incluímos que as 300 mil no Bolsa Família. Quando eu deixei a prefeitura, tinha 500 mil famílias. 500 mil famílias são 2 milhões de beneficiários. Numa cidade de 12 milhões de habitantes, 1/6 da cidade era atendida pelo Bolsa Família. Só que o Bolsa Família, ele tinha um valor que permitia, na época, a família cobrir as despesas. Então você não via ninguém comprar lenha para cozinhar, porque dava para pagar o gás. Você não via nenhuma criança deixar de frequentar a escola por falta de absorvente, porque ela tinha o dinheiro para isso. Então eu sou a favor de uma renda básica para todas as famílias, universal. Quem está abaixo de uma certa faixa de renda tem que receber, para a família enfrentar todas as despesas que dos produtos básicos, de alimentação, combustível. Combustível, quando eu falo, não é combustível, é o gás de cozinha, o que é combustível, né? A alimentação, os produtos de higiene. Você precisa ter um programa geral. O erro do governo, desde que nós deixamos o governo, foi não tem reajuste real do salário mínimo, e ele dá o reajuste pela inflação, só que a inflação dos produtos básicos é muito maior do que a média. Se a inflação assumida pelo governo é de 10, a do alimento é 20. Tranquilamente. Eu duvido que o preço do arroz e do feijão tenha subido menos do que 20 de um ano para cá. Da carne, duvido. Da gasolina, duvido. Do gás, duvido. Não subiu 10, subiu 20, em média. Depois subiu muito mais. Então qual era a coisa? É dar o reajuste do salário mínimo e dar o reajuste do Bolsa Família. Porque aí você não vai ter que atender pulverizado para cada item da cesta básica, você fazer um programa. Você faz um programa geral para a família. Essa é a minha impressão. Como economista, eu diria para você que é o melhor programa do mundo é você ter um Bolsa Família de qualidade. É a melhor coisa que você pode fazer para atender a família. E deixa a família, que é a mãe que recebe, deixa a mãe recebendo o recurso, alocar da maneira mais eficiente. Ninguém gosta mais dos filhos do que a mãe. Então, deixa a família se entender como é que nós vamos investir o recurso do Bolsa Família. Agora, esse Bolsa Família que está aí não dá, e o reajuste do salário mínimo estamos há 5 anos sem ganho real. Boa tarde, Paulo Titério, do portal Notícias do Limeu. Gostaria de saber como o senhor vê as eleições presidenciais, né, no próximo ano, e como o senhor pretende aproximar o Estado em questões de recursos e investimento nos municípios, visto que às vezes essa questão fica mais centralizada na capital. Em primeiro lugar, eu acho que está dado o ano que vem. Você tem um presidente atual e tem um ex-presidente bem avaliado. É muito difícil ter espaço para um novato chegar e... Você está falando com duas pessoas que têm base social. Goste ou não, isso é real. Eu não gosto que o Bolsonaro tem base social. Preferia que ele não tivesse, mas ele tem. Eu preferia que ele não tivesse, porque eu fico perplexo de alguém apoiar o Bolsonaro. Mas a realidade é essa. Tem 25%, 30% das pessoas que apoiam o Bolsonaro. E tem 50% hoje que apoiam o Lula. Você já está falando de 80%. Tem 10% de branco e nulo, sobrou 10% para a terceira via. Divide por 5 candidatos, que a terceira via não se entende. Não tem espaço. É muito difícil um segundo turno pensando hoje. Se a eleição fosse hoje, eu não teria dúvida. Lula e Bolsonaro no segundo turno. Como tem um ano, tem coisas que podem acontecer. Mas é muito difícil. E eu vou fazer todo o esforço para que os democratas estejam junto ao Lula para derrotar a extrema-direita, porque ninguém aguenta mais a extrema-direita. E o Estado de São Paulo é a mesma coisa. Eu acho que depois do governo Dória, esse negócio de Bolsodória não deu certo. Não deu certo para São Paulo. Nós vamos buscar um caminho. Eu acho que o Dória comprometeu até a reputação do próprio PSDB.
aqui no Estado. E aí nós temos que buscar um caminho alternativo. Eu vou procurar fazer aproximação com o campo de centro e progressista, para que a gente ofereça uma alternativa, se não no primeiro turno, no segundo turno, para enfrentar a máquina do Dória. Romualdo da Gazeta. Você é a favor da aprovação da PEC da vingança? E segundo, ficou uma dúvida recentemente se você é um partido, o PT é um partido de direita ou de esquerda, de direita não, de esquerda. Aí você falou para os economistas, nós não somos um partido de esquerda. Queria só que você esclarecesse isso. Ótimo. Eu estava num jantar que as pessoas estavam querendo associar o Lula como se o Lula fosse extremista como o Bolsonaro. Eu falei, olha, desculpa, o Lula governou 8 anos, foi o único presidente da República, ele e a Dilma, que nomearam o primeiro da lista tríplice para o Ministério Público. Nem antes, nem depois. Repito, nenhum presidente antes do Lula, nenhum presidente depois da Dilma deram tanto prestígio para o Ministério Público quanto nós. E eu dizendo isso, falei, olha, o Lula não fez um governo de extremista, fez um governo de centro-esquerda. E por que centro-esquerda? Porque negociou no Congresso Nacional as pautas de interesse nacional e conseguiu aprovar. Aprovou, mas na minha área, por exemplo, foi o governo mais reformista da história do país. Nunca se abriu tanta vaga na universidade, nunca se abriu tanta escola técnica, nunca se deu tanta bolsa de estudo, nunca se construiu tanta creche, nunca se deu tanta bolsa de pós-graduação na história do Brasil. Então como é que você fala que o governo do PT foi extremista? A gente, a oportunidade educacional, nunca desrespeitamos o Poder Judiciário, nunca desrespeitamos o Procurador-Geral da República, nunca desrespeitamos o jornalista, nunca. Então, como é que você fala que é um governo extremista? Foi um governo de centro-esquerda. É um governo de esquerda, é um governo do PT, é um partido de esquerda, mas o governo foi um governo de centro-esquerda, que soube negociar com a oposição em vários episódios. Então, na minha opinião, os empresários deveriam reconhecer que nunca ganharam tanto dinheiro. Nunca. Mas por que ganharam? Porque o povo comia, porque o povo vestia, porque o povo aprendia, porque o povo trabalhava. Não foi favor que foi feito para o empresário. Ele ganhou como consequência da inclusão econômica que nós fizemos. Então não vem com um papo de que Lula é extremista, que Lula... Me perguntaram, qual é a vingança do Lula? Né? Como você falou, vingança. Eu falei, a vingança do Lula vai ser fazer um terceiro governo melhor. Isso ele disse para mim. Haddad, estão falando de vingança nossa e fazer um governo ainda melhor. Não, a favor da PEC da vingança. Se você é a favor da aprovação da PEC da vingança, em relação ao Ministério Público. Olha, eu vou dizer para você uma coisa. Fizeram um carnaval em cima de uma reforma que dava mais transparência para o abuso de poder. Não tem nada de vingança. Né? Eu sou a favor de órgãos de controle, por definição. E eu acho que o órgão de controle tem que ser plural. Não pode ser um órgão de controle eficaz, é um órgão de controle plural. Não tem nada a ver com vingança isso. Isso tem a ver com toda a controladoria, é assim. A controladoria é feita por um controle externo do serviço público. Tribunal de Contas é um controle externo do serviço público. Poder Judiciário é um órgão independente do serviço público. Isso não tem nada a ver com... Isso não... Procura saber como funciona no mundo. No mundo inteiro. Você tem uma maioria de promotores e procuradores que compõem o órgão de controle. Você tem a participação da Ordem dos Advogados, do Poder Judiciário. Não tem nada a ver com o que venderam.
venderam uma tese de que o Ministério Público ia perder autonomia. O Ministério Público perdeu a autonomia para o Bolsonaro e ninguém reclamou. O Bolsonaro, o Aras nem na lista tríplice estava. Ele tirou do bolso do colete e nomeou. Isso aí, tudo bem. Tudo bem, o Bolsonaro, já que é o Bolsonaro, pode. O Bolsonaro mudou o superintendente da Polícia Federal para proteger os filhos. O Moro saiu do governo denunciando o Bolsonaro por querer proteger os filhos. Isso tudo pode. Isso é perda de autonomia. Isso é perda. Isso é crime que deveria estar sendo apurado. E não você negociar com os poderes instituídos formas de coibir abuso de poder. Ninguém gosta de abuso de poder. Se amanhã um delegado for te incriminar, se amanhã um policial militar te abordar na rua de maneira indevida, você vai querer. Se amanhã um negro, uma mulher forem abordados de maneira indevida por uma autoridade, você vai querer que a sua queixa seja julgada de acordo com a lei. O que isso tem de... Você é um cidadão, eu sou um cidadão, ele é um cidadão. A gente quer proteção contra abuso de autoridade. Ou você acha que tudo que o Dallagnol fez não mereceria ser julgado? O Supremo já julgou o Moro. O Supremo já julgou o Moro. Nós queríamos que o Dallagnol também fosse... o caso dele fosse analisado. O Dallagnol é uma pessoa que deveria responder judicialmente pelo que fez, na minha opinião. Uma pessoa que fala abaixo a República, vamos fazer política abaixo a República, isso tudo bem? Isso não é abuso? Então, vamos dar o nome certo às coisas, senão a gente confunde a opinião pública em vez de ajudar. O Dallagnol precisava passar por um exame, a conduta dele. A conduta dele precisava ser averiguada para que ele respondesse perante a sociedade. Só mais uma questão, professor. Gostaria de saber como o senhor vê essa questão. Essa última, né? Dos ataques e desrespeito à imprensa, aos profissionais aí. Da parte do Bolsonaro? Os ataques de forma que vem acontecendo agora nos últimos meses, até mesmo nas coletivas, entrevistas. Eu acho um absurdo isso aí. Você pode não gostar da pergunta, mas o profissional está lá para fazer a pergunta incômoda. O que você vai fazer? Você vai vetar o exercício do jornalismo? Quantas coletivas o Bolsonaro deu em 3 anos? Ele vai no cercadinho dele, enche de gente, enche de apoiador e presta contas ali. Nunca chamou uma coletiva, que eu lembre, tem anos que ele não fala com a imprensa, chama uma coletiva e se apresenta. Agora, se você fala uma pergunta incômoda, ele te xinga e vai embora. Isso não é uma pessoa, não é um chefe de Estado. Isso não é postura de um político decente, de um homem público decente. Eu nunca intervi numa entrevista. Eu dou entrevista há 20 anos como gestor público. Faz 20 anos que eu falo com a imprensa. Nunca me incomodei com uma pergunta. Nunca vetei, nunca me injuriei com uma pergunta. Pergunta o que quiser. Pergunta o que quiser. Estou conhecendo alguns de vocês hoje. Podia perguntar o que quisesse aqui. E assim, toda coletiva que eu vou, quando eu vou em Roda Viva, quando eu faço sabatina, quando eu participo de debate, ou você é um democrata e entende a democracia como um valor, e aí da regra do jogo você arguir, ou sai da vida pública, porque a vida pública é exposição. Eu lamento muito os filhos do Bolsonaro, como eles se portam perante um órgão de controle. Tentaram fechar o Supremo, tentaram fechar jornal, tentaram fechar jornais, tirar a verba de jornal para ver se quebrava o jornal. Então, é uma pessoa que ameaça a democracia praticamente toda semana. E eu repudio isso porque não é assim que se constrói o país. Muito obrigado, gente. Obrigado. Ok, pessoal, obrigado.
Tira. A máquina tá limpa aí, né? Pode ser na sua? Nossa, deixa eu tirar uma foto lá. Deixa, você tá mais perto. Já tá... Cadê? Zulei, dá sua máquina pra tirar foto lá com o Radat. Pessoal, a gente tá ao vivo aqui, vou deixar aqui só pra vocês verem as fotos agora, tá bom? Olha o primo aqui. Obrigado. Pessoal, só relembrando, todos estão convidados para o almoço agora, tá ok? Reforçando sem fotografar e sem estar gravando, por gentileza. Você tá bom? Cadê geral? Bom, então a gente tá ao vivo aqui no restaurante Pintado, né? Onde o Haddad acabou de dar uma... José Machado, a gente consegue falar um minutinho com o senhor? A gente consegue falar um minutinho com o senhor? Bom dia! Você tá bom, cara? Tudo bem com o senhor? Nós estamos aqui agora com o José Machado. O Zuleide, vamos aproveitar então entrevistar o ex-prefeito de Piracicaba. Vou só preparar a máquina pra gente aqui então, tá bom? Quer fazer aqui mesmo, Zu? Bom, nós voltamos mais uma vez, você vê na tela aí da Rádio Metropolitana o ex-prefeito de Piracicaba, José Machado, a Zuleide Oliveira, a nossa repórter, então vai fazer uma entrevista agora com o ex-prefeito José Machado. Bem-vinda, Zuleide. Obrigada a todos os ouvintes que estão aí nos escutando através das nossas redes sociais, Instagram, Facebook, do nosso site e através do nosso YouTube. Boa tarde, professor. Boa tarde. Um prazer imenso estar com o senhor aqui. Uma saudade enorme, né? É uma saudade enorme do senhor. O que eu gostaria de perguntar, após essa pandemia, essa quarentena toda, estamos há um ano e meio, estagnados. Como que o senhor vê essa retomada da economia? Como que o senhor vê o crescimento dessa economia aqui para Piracicaba? Tem alguma perspectiva? O senhor pode dar algum conselho, dar alguma opinião em relação à nossa economia para a gente sair do lugar que nós estamos para almejar algo mais? Afinal de contas, nós estamos parados há um ano e meio, né? Olha, tudo depende, não é, de quais são as diretrizes da política econômica nacional. Embora Piracicaba, qualquer cidade, possa ter capacidade de resposta para muitas coisas, né? De gerar oportunidades, criar programas que venham a incentivar a contratação de pessoas, de facilitar a abertura de novas empresas, né? Criar mecanismos que favoreçam a micro, pequena empresa, que são as maiores empregadoras, na verdade. Mas tudo isso depende também do ambiente nacional. Como é que está a política nacional? Como é que o governo está entendendo, não é, o pós-pandemia? Não é? Então tudo depende do modelo econômico, depende de vários fatores que escapam, né, ao poder municipal e às vezes até o poder estadual. É lógico que se você tiver um pacto federativo, onde a União, os estados, os municípios estejam falando a mesma linguagem, estejam trabalhando pelos mesmos objetivos, né, na busca de uma política econômica que seja capaz de induzir o desenvolvimento, induzir a retomada do crescimento econômico, que depende de crédito barato,
não é? Por exemplo, nós estamos vivendo uma época de grandes desafios, né? Sobretudo de ordem tecnológica. O mundo está a velocidade da tecnologia é assustadora, né? Então, Piracicaba tem uma capacidade para isso. Piracicaba tem uma massa crítica capaz de responder a esses estímulos. Mas a Piracicaba sozinha, isolada do mundo, ela não vai dar essas respostas. A minha maior preocupação, para ser franco, a minha maior preocupação é a seguinte: como que nós vamos enfrentar a fome e a miséria? Esse é o principal desafio. Veja você que nós acabamos de ver fotografias estarrecedoras no Ceará, mas isso pode se alastrar pelo país todo, de pessoas vasculhando o caminhão de lixo em busca de comida. Quer dizer, isso é inaceitável. Piracicaba é uma cidade rica, é uma cidade que tem potência econômica, tem empresas fortíssimas, tem um empresariado pujante, tem uma classe trabalhadora também muito capaz, mas Piracicaba tem bolsões de miséria. Nós temos nas periferias de Piracicaba gente muito pobre, passando fome, literalmente passando fome. Então, nós precisamos de um ambiente nacional de maior unidade, coesão política, coesão social. Infelizmente, nós temos um governo federal que vai na contramão disso. O presidente não é um homem cordial, não é uma pessoa que convoca a nação, convoca os governadores, convoca os prefeitos, convoca os empresários. Ele agride os governadores, agride os prefeitos, né? Agride a mídia quando ele não concorda com alguma crítica. Então, nós não temos coesão social. Como é que nós vamos enfrentar uma crise medonha como essa sem coesão social, né? Então, eu acho que os desafios são enormes. Evidentemente que o pós-pandemia vai deixar uma série de desafios, que o home office, por exemplo, essa coisa das pessoas trabalharem em casa, né? Isso veio para ficar, né? Então há uma série de desafios, uma série de questões que vai precisar de uma coordenação. E quem coordena a nação são os governantes, sobretudo o presidente da República. Quer dizer, se nós tivermos um estadista com capacidade de coesionar o país, eu diria que nós poderíamos ter uma esperança de enfrentar o pós-pandemia numa outra perspectiva. Agora, nas condições atuais, eu estou muito preocupado. Muito preocupado. Nós vamos atravessar uma transição, nós vamos passar por um processo de transição muito doloroso. Essa, infelizmente, é a minha percepção. Mas é claro que nós não podemos perder a capacidade de ter esperança, né? Nós temos que ter esperança, nós temos que acreditar na possibilidade de nós ultrapassarmos esse ambiente de ódio, esse ambiente de destruição das políticas públicas que nós estamos vivendo no país. A última pergunta. O Danilo Teles perguntou para o professor Haddad o que ele achava dessa descentralização, o que anda ocorrendo aqui na cidade de Piracicaba, que foi a biblioteca, a pinacoteca, o observatório, que infelizmente nós não temos ainda nem um local e nem uma data para ele ser restaurado, para ele ser recolocado, né? Porque ele foi retirado. O senhor é a favor da centralização, já que o senhor é piracicabano, né? O Haddad falou que não podia responder porque é diferente, e a gente concordou com ele com toda a certeza do mundo. Não dá para se aplicar algo em São Paulo e aqui em Piracicaba, é muito diferente. Mas o que o senhor acha da descentralização desses espaços culturais, do observatório, a retirada do observatório? Como que o senhor vê esse cenário aqui em Piracicaba? Olha, eu vejo com muita preocupação, por quê? Bom, vamos começar pelo observatório. Eu falo de cátedra, porque quem construiu o observatório fui eu. Quem implantou o projeto do observatório fui eu. Eu, inclusive, escrevi um artigo muito duro, né, fazendo uma crítica ao desmonte do observatório. Por quê? Porque o observatório era um projeto pequeno, de um custo muito baixo e de um benefício gigantesco.
Porque o observatório, ele era um aparelho pedagógico fundamental, sobretudo para as crianças, porque olhar para o céu, para o espaço sideral, para as estrelas, para a Lua, para Saturno, para Júpiter, o telescópio, exerce sobre as crianças fascínio de descobrir que o nosso país, o planeta é redondo, a Terra não é plana, ela é redonda, que existe um espaço e de que existe um sistema solar, né, com todas as implicações, e as crianças aprendem a partir desse choque que ela tem pelo fascínio, ela acaba tendo a curiosidade pela ciência, e isso é muito importante. Lamentável o desmonte do observatório, é simplesmente lamentável, porque não se justifica, porque o custo era muito barato, muito baixo o custo e um benefício gigantesco. Ah, mas nós vamos construir outro em lugar melhor, mais adequado, mais moderno. Perfeito. Se esse é o objetivo, então apresenta o projeto, implanta o projeto e desativa o outro. Depois, quer dizer, desativa antes, vai ficar um buraco, porque o governo municipal não tem projeto de um novo observatório, ainda vai elaborar, se é que vai elaborar. Eu vou cobrar. Pode ter certeza, eu vou cobrar. A cada 3 meses eu vou cobrar. Cadê o projeto? Para saber se vamos ter um projeto. Se tivermos, eu vou aplaudir, né? Apesar da crítica pelo desmonte. Com relação à cultura, se os espaços de cultura devem ser levados para o engenho ou não levados para o engenho, ou se devem ser descentralizados ou não, isso tudo significa você ter uma política cultural. No caso da transferência da Pinacoteca para o engenho, é para atender a Polícia Federal, que não tem para onde ir. Eles querem quebrar o galho, tirar a Pinacoteca do lugar que ela está e levar para o engenho, porque precisa atender a Polícia Federal. Ora, a Polícia Federal é um órgão federal. Quem tem que cuidar da Polícia Federal é o governo federal. Eu fui quem trouxe a Polícia Federal para Piracicaba, fui eu que reformei o prédio onde ela está hoje e instalei a Polícia Federal aqui, no meu segundo governo. Entretanto, isso foi naquele momento de transição. Agora, não tem sentido a Polícia Federal ficar de pires na mão, dependendo da prefeitura, para ter as suas instalações adequadas. Então o governo está tirando a Pinacoteca de onde está para atender uma pressão para acomodar a Polícia Federal. Então, eu acho o seguinte, é um erro fazer isso, porque a Pinacoteca já tinha o lugar dela, tradicional, isso faz parte da nossa cultura, da nossa memória, não é? Levar para o Engenho Central, o Engenho Central não é a casa da mãe Joana. O Engenho Central tem que ter um plano diretor, discutido com a sociedade. O governo não tem o direito de impor à sociedade um modelo, tem que discutir, porque aquilo é um patrimônio público, tem que ter transparência. Então eu acho que o Engenho Central pode acolher vários projetos, mas precisa ser discutido previamente, para que haja uma harmonia no engenho. O engenho tem uma vocação. Ele não pode ser objeto de invasão e vai levando coisa para lá. Então a biblioteca, a Pinacoteca, me parece um erro o que está acontecendo. E eu sou favorável, como disse o Haddad, na descentralização da política cultural. Porque você precisa levar a cultura para os bairros. Nós tínhamos no meu governo um programa chamado Cultura nos Bairros. Então nós levamos a cultura para que o povo tenha acesso à cultura. Quando você leva para um lugar centralizado, como o Engenho Central, e não vai ter ônibus fácil, não vai ter acesso ao Engenho Central com facilidade. Então vai dificultar a vida do povo. Então as coisas estão acontecendo em Piracicaba de forma improvisada, sem debate, sem transparência, tudo feito no afogadilho. É isso que eu acho um absurdo. Bom, gente, muito obrigado, professor, muito obrigado. Foi um prazer imenso fazer essa entrevista com o senhor. Esperamos vê-lo mais vezes. Eu em breve estarei lá fazendo uma visita aos estúdios da Rádio Metropolitana.
Muito obrigado, gente. Obrigado. Ele vai almoçar agora, né? vai lá, prefeito. Obrigado, professor. Eu sou Zuleide Oliveira, aqui da Rádio Metropolitana. Acabei de entrevistar o professor José Machado, ex-prefeito aqui da cidade de Piracicaba. Fiquem conosco e daqui a pouco voltamos com mais notícias para vocês. O coronavírus está aí para ser combatido por todos, sem medo, além das recomendações para evitar o contágio. Rádio e a TV estão unidos na prestação de serviço de interesse público e no combate às notícias falsas. Lembre-se, desinformação mata. As armas para vencer essa batalha têm informação e compromisso com os fatos. Faça sua parte. Vamos juntos. Glória a Deus, aleluia. Gostosa reportagem, hein? Gostosa reportagem, foi muito bom.